O ministro Alexandre de Moraes, que esteve no Rio de Janeiro, esteve com o Cláudio Castro, com as forças de segurança do Rio, justamente para investigar, né? O STF está acompanhando com lupa essa questão da mega operação policial no Rio de Janeiro. O senhor já chegou a afirmar que Alexandre de Moraes era canalha e depois fez uma retratação. Como é a sua relação hoje com Alexandre de Moraes? O senhor chegou a se encontrar com ele pessoalmente? Não, eu não falei apenas que ele era canalha, eu até usei outras adjetivações desnecessárias, não é? Mas que naquele momento, no calor, não é, da emoção, no auge do bolsonarismo, né, que virou moda xingar ministro, né, naquela época. E eu estava naquela época ali muito inflamado e tá. E o ministro Alexandre de Moraes havia tomado uma decisão e mandou a Polícia Federal lá na minha casa, não é isso? Bloqueou, ele abriu todos os meus sigilos e tá. E eu, na euforia de me defender, fiz essas adjetivações contra o ministro. O senhor se arrepende? Eu me arrependi e declarei isso. Aliás, eu estive com o ministro, não é? Tive essa oportunidade. Ele me recebeu muito educadamente. Como foi a conversa? A conversa foi muito cordial, foi muito respeitosa. E naquele momento eu tive a oportunidade de me retratar. Eu já tinha feito isso na minha rede social. De me retratar. Por quê? Porque essa retratação não foi medo do ministro Alexandre de Moraes, temor dele. Não, não, não. Foi uma retratação de consciência. Eu sou um pastor. Eu sou um pastor há 30 anos pelas Assembleias de Deus. Então, esse tipo de comportamento não é apropriado para mim. Mas no calor da emoção política que a gente é tomado, a gente é levado a fazer alguns exageros. Assim como o nosso governador Tarcísio fez. Na Avenida Paulista, a dizer que o Moraes age com tirania. E aí ele parou, pensou depois e disse, olha, eu estava ali pressionado. E é verdade. Aquele calor, aquele jeito mais bruto de você fazer a política, xingando e tal, aquilo te toma, não é? E se você bobear, você comete esse tipo de erro. Parabéns ao governador Tarcísio, que teve a sua consciência, não é? E teve a hombridade de reconhecer um erro. Mas ele ainda não fez nenhuma declaração pública de pedido de desculpas. Olha, tomara que faça. Em relação ainda ao ministro Alexandre de Moraes, queria voltar um pouquinho à conversa que o senhor teve com ele, quando houve o seu pedido de desculpas a ele. Como é que ele recebeu esse pedido de desculpas do senhor? Como é que foi a interação dele com o senhor? Primeiro, quando eu entro lá na sala dele, não é? E ele me recebe, aí ele diz assim, deputado, o senhor tá magro? Aí eu olhei para ele e disse assim, culpa do senhor. Aí ele olhou para mim e falou, culpa minha? Eu falei, culpa do senhor. Aí eu disse em tom de brincadeira, quando o senhor me tomou as redes sociais, eu fiquei 2 anos sem rede social. Eu disputei uma eleição sem rede social. Todo mundo acreditava que eu não ia ganhar, porque eu era um cara da rede. Eu tive 120 mil votos em 2018 e fui para 160 na minha reeleição, não é? E aí, aí eu disse para ele, quando o senhor mandou a Polícia Federal na minha casa e me tomou a rede social, eu já não tinha mais com quem falar. Aí eu precisava fazer já uma bariátrica, não é? Aí eu aproveitei, fiz a bariátrica. E aí eu brinquei com ele, mas isso é verdade, porque a gente crê que Deus está sempre no controle. Aí eu brinquei com ele dizendo de que a minha mulher disse para mim, olha, Deus usou Alexandre de Moraes para salvar a sua vida. Porque eu estava muito gordo, né? E saí muito obeso. Então foi uma conversa muito light, muito respeitosa, muito tranquila. Não somos amiguinhos, pelo amor de Deus. Ele é o ministro, eu sou o deputado, mas naquele momento ali em que eu fui me retratar, foi um diálogo muito respeitoso. E ele aceitou de boa? Sim, sorriu, foi ali de boa, não é? Isso eu tive... eu pude orar por ele lá na igreja, não é? E é o que eu faço. Eu não tenho um arrependimento nenhum. O senhor fez oração pelo
ministro Alexandre de Moraes na igreja? Sim, claro. Claro, é meu dever. Eu tenho que fazer isso. A Bíblia manda orar pelas autoridades. Foi pela mesma razão que eu orei pelo Lula no Palácio do Planalto e que todo mundo me xingou.